Olá pessoal, hoje vou falar sobre a prova do concurso de necrópsia do WebSer. Foi agora no final do ano passado essa prova e eu vou comentar algumas questões aí que eu achei interessante. Vocês sabem que, como eu falo sempre, né, não tem muito concurso de necrópsia, mas quando abre eu sempre pego as provas, né, da onde for e faço aqui algumas correções de questões, né? Essa prova da UBSER é uma prova muito bem feita, eu achei questões bem legais, eu achei que teve um bom conteúdo de anatomia, de necrópsia. E só um recado a vocês, quem quiser ver todas as questões comentadas, tá no meu Instagram. Vou deixar aqui o link do meu Instagram. Lá eu fiz uma live, né, um reel, né, que se chama lá no Instagram, e lá estão as questões todas comentadas, né, com as respostas. Para esse vídeo aqui, eu escolhi as questões mais interessantes para comentar, tá bom, pessoal? Então eu vou comentar algumas questões da prova de necrópsia do WebSer, que foi no final do ano passado. Inicialmente, né, a questão que eu vou começar a falar, ela é a questão de número 41. Vai aparecer aí que lá fala qual a alternativa que mostra quais são apenas veias do membro superior. Aí pegadinha, né, com os nomes, né, das partes, né, anatômicas das veias. Olha só, na letra A está escrito veia tibial. Tibial é na tíbia, né, então é inferior. Letra C está femoral. Femoral na coxa, então não é letra C. Letra D, ilíaca. Ilíaca também é aqui no meio inferior, aqui no quadril. Letra E também está ilíaca. Sobrou a letra B, que está ulnar, braquial e cefálica. Ulnar vem de una, fácil, antebraço, una. Braquial, braço. E aí a pegadinha cefálica. Fala veia cefálica, você pode pensar, é na cabeça. Não é. A veia cefálica é aqui no membro superior, aqui na junção do braço com o antebraço, aqui na região aqui da fossa cubital, tá? A veia cefálica. Então é uma pegadinha, né? A questão 42 também fala sobre posição. Ele fala o seguinte: qual é a artéria que irriga o cólon transverso, descendente, sigmoide ou reto? Nós temos mesentérica inferior, superior, aorta abdominal, circunflexa e femoral. Bem, para irrigar o intestino é mesentérico, então ou é a mesentérica superior ou a inferior. Aí você usa a lógica, gente. Para irrigar o reto e o cólon sigmoide tem que ser o quê? Inferior. Então a resposta correta é a mesentérica inferior, letra A. Essa prova da WebSer, ela inovou porque ela fala de patologia, ela fala um pouquinho de patologia. Então, ela pergunta aqui, qual a alternativa? Ó, A, tracinho pulmonar, é a inalação de micropartículas de carbono no ar poluído, que vão dar uma pigmentação enegrecida ao citoplasma, ou seja, tanto no cigarro quanto na poluição, dessa mancha, né, escura no pulmão. O nome disso é antracose pulmonar. As manchas do carbono, da fumaça, do cigarro, da poluição nas células pulmonares, o nome é antracose. Aí no caso é a letra C. Outra questão, aqui agora já entrando na parte de necrópsia, sempre cai nas provas as técnicas de necrópsia. São 4 técnicas: Virchow, Lentuli, Rokitansky e Gon. E aqui ela fala o seguinte: qual é a técnica que tem uma incisão abdominal e torácica e retira um único bloco? Quando tira um bloco só, o que seria o bloco? Esse conjunto de órgãos junto aqui, ó, desde aqui a parte da laringe, língua, pulmão, coração, intestino, tudo num grande bloco. Esta técnica do grande bloco chama-se Lentuli, que é a letra A, técnica de Lentuli.
Sempre, se você for estudar para a prova de necrópsia, vai cair sempre essas 4 técnicas de necrópsia. No meu canal aqui tem um vídeo falando sobre as técnicas de necrópsia, depois você dá uma olhadinha lá. Outra pergunta interessante sobre necrópsia fala o seguinte: o exame para saber se se o feto ele chegou a respirar ou não ao nascer, né? Ele nasce e morre. Será que ele respirou e morreu ou ele já nasceu sem respirar? É natimorto. Tem uma técnica que chama-se docimásia de Galeno, que ele, você põe o pulmãozinho ali, o bloquinho na água e vê se vai flutuar ou não. São várias fases. Então, quando fala em galeno, quer dizer o teste para saber se o feto respirou ou não. No caso, a letra A. E a questão também que fala a palavra muito usada, cronotanatognose, quer dizer o que, gente? Cronômetro, vem de relógio. Então, cronotanatognose é para quê? Estimar o tempo de morte, quanto tempo que a pessoa morreu, quanto tempo que passou, né? Para saber. Aí você vai usar a rigidez, o livor como padrão nesse caso aí. Letra C. E outra questão sobre técnica de necrópsia, quando você vai fazer a incisão aqui para rebater o couro cabeludo e serrar o crânio, qual é o nome da incisão? É bimastoide vertical. No caso, a letra E. Essa está bem facinha, também sempre cai o nome das incisões. Não esqueça que se for falar da incisão padrão tórax e abdômen, o nome é biacrômio externo pubiana. A próxima questão fala um pouco de anatomia. Ela fala o seguinte: se você fazer um corte sagital no encéfalo, vai dividir em quais metades? Ó, sagital é aqui. Então vai dividir em metade direita e esquerda, que no caso é a letra B. Se fosse um corte coronal, ia dividir em metade anterior e posterior. Se fosse um corte transversal, ia dividir em metade anterior, superior e inferior. Anatomia, isso aí sempre cai também planos e eixos anatômicos. Aqui também a anatomia, o sacro é um osso, né, da coluna vertebral, formado pela fusão de quantas vértebras? 5 vértebras. Nós temos 7 vértebras cervicais, são móveis, 12 vértebras torácicas, que também são móveis, 5 vértebras lombares, que também são móveis, e nós temos 5 vértebras sacrais, que se fundem no osso sacro, e depois as 4 vértebras do cóccix. Total de vértebras do corpo humano, 33. E, no caso aqui, uma última questão, 2 últimas, que eu vou falar aqui hoje. O maior osso sesamoide. Osso sesamoide é aquele osso que está dentro de um tendão. É a patela. A patela aqui do joelho é um osso sesamoide, é o maior que tem. Né? O maior osso sesamoide é a patela, letra A. E por último, uma pegadinha, essa aí veio realmente para confundir as pessoas. Falando sobre qual é, né, sobre o formol, a concentração. Toda a prova fala assim, formol que se usa para conservar cadáver é 10%, 10%, 10%, 20%. E o pessoal põe na cabeça isso, sempre é 10%, sempre é 20%. Porém, ele falou o seguinte, qual é o fator de massa que o formol é comercializado, o formol puro, qual é a porcentagem dele? E tá lá no vidrinho do formol, 37%. Ou seja, quando você fala formol puro que você compra, não é puro puro. Aquele formol ali, ele é 37% puro. Aí você vai o quê? Diluir ele em 10% para usar lá na conservação de cadáveres de peças. Então, eu nunca tinha visto uma questão que falasse sobre isso, interessante. Mas você fique sabendo, o formol, quando é vendido ele puro, a concentração dele é 37%, tá bom? Agora, para usar o formol para peças ou para cadáver, aí usa 10%, 10 a 20%, tá bom? Estas foram algumas questões da prova de necrópsia do EBSER, que foi ano passado, final do ano. Espero que tenham gostado. Lembrando que continuo mandando provas para vocês gratuitamente pelo meu e-mail. Quem quiser provas de outros estados, provas anteriores de necrópsia, tá aqui o meu e-mail aparecendo. Mande e-mail
que eu te mando gratuitamente material para estudo e provas de outros estados, provas anteriores. A melhor forma de estudar é você pegar provas anteriores e estudar para as próximas provas, os próximos concursos de necrópsia, tá bom? Feliz 2024 a todos e estaremos esse ano novamente com bastantes vídeos para vocês, tá bom? Um abraço, até a próxima.